E aí, como é que vai? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e estamos de volta com mais um vídeo da nossa playlist de Affinity Design. Se você perdeu os vídeos anteriores, não esqueça de conferir aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para a playlist completa. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre abertura de documentos, mas não se preocupa, pode parecer uma coisa básica, né? Uma coisa bem simples, mas eu vou te mostrar alguns segredinhos especiais que vão com certeza fazer a diferença quando você começar a trabalhar com Affinity Design. E antes de a gente partir para o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de te convidar para participar com a gente lá do nosso servidor no Discord. O link está aqui na descrição e é onde a gente vai reunir todo o conteúdo do Clube do Design exclusivos aqui para os assinantes do canal. Mas por enquanto o grupo está aberto e você pode participar e aprender com a gente sem nenhuma dificuldade, tá? Clica no link aqui embaixo, cria o seu perfil lá no Discord e vem participar com a gente. Bom, a gente vai utilizar hoje o Affinity Designer para conhecer as ferramentas ou os comandos de abertura de documentos, mas já vou logo te adiantando que existe muito mais coisa além de simplesmente abrir documentos no Affinity Designer. Vamos começar entendendo como é que o Affinity Designer salva os seus documentos. Quando você cria um projeto no Affinity Designer e salva ele utilizando a extensão padrão do aplicativo, clicando em arquivo e em salvar ou em salvar como, quando você cria um documento do zero, ele salva esses arquivos com a extensão AF Design. Então essa é a extensão padrão do Affinity Designer. Mas como a gente viu nas playlists dos outros aplicativos Affinity, os aplicativos da Serif, essa extensão pode ser aberta em qualquer um dos três aplicativos, o Affinity Designer, o Publisher ou o Affinity Photo. Então, apesar de ele salvar em AF Design, dá para abrir nos outros aplicativos sem problema nenhum, eles são totalmente compatíveis. E para você abrir qualquer documento no Affinity Designer é muito fácil, é só clicar em arquivo e abrir ou pressionar o atalho de teclado Ctrl+O. Se você estiver com a tela de boas-vindas sendo exibida aqui no seu espaço de trabalho, você pode simplesmente dar o atalho Ctrl+O e pronto. Você vai ter a janela de abertura de documento, ok? Ao abrir um documento, por exemplo, um documento aqui já no formato AF Design, ele vai estar disponível para você com a estrutura e com o espaço de trabalho padrão do Affinity Designer. O que é mais legal nesse aplicativo é que você pode abrir, inclusive, arquivos de outros softwares concorrentes, digamos assim. Você pode abrir arquivos do Illustrator, arquivos do Photoshop e trabalhar tranquilamente dentro do Affinity Designer sem maior dificuldade. Existem algumas restrições, mas para a maioria dos casos você consegue abrir sem problema nenhum. Vamos fazer um teste? Vou dar um Ctrl+O aqui para abrir a janelinha de abertura. E eu vou abrir aqui, olha só, essa girafa. Eu vou abrir essa atividade aqui que está no formato do Illustrator. Ela foi construída, é uma atividade dos nossos alunos da Suite Criativa, tá bom? E ela foi construída usando o Illustrator Creative Cloud. E a gente vai abrir ela aqui no Affinity Designer. E olha só, ao clicar na opção para abrir um arquivo do Illustrator, ele vai te mostrar opções de PDF, é a janela padrão de abertura desse tipo de documento. Mas não se preocupe, embora ele mostre opções de PDF, a gente está abrindo um arquivo do Illustrator, tá bom? A gente vai marcar a opção carregar todas as páginas e aqui você tem as opções de resolução e espaço de cor, onde você pode deixar a estimativa, onde ele vai tentar capturar a resolução aí do próprio documento, ou você pode especificar que você quiser. E no espaço de cor ele também vai tentar preservar o espaço de cor do próprio documento, se você mantiver a opção estimativa. Você tem duas opções aqui: favorecer o texto editável sobre a fidelidade, ou seja, quando você abrir um documento onde você tenha fontes que não estejam disponíveis no seu computador, o Affinity Design ele vai formatar esse texto para uma fonte que você tenha disponível, permitindo que você edite. Se você desmarcar essa opção, ele vai converter aqueles textos em curvas, se for possível, tá? E aqui embaixo você também tem linhas de grupo de texto em quadros de texto, para que o Affinity Designer mantenha o texto que estiver próximo, ou textos que tiverem mais de uma palavra, tá? Utilizando caixas de texto, ao invés de texto simples ou texto artístico, como a gente conhece lá no Illustrator, tá bom? Depois disso, é só clicar no OK e pronto, ele vai abrir o documento sem problema nenhum. Você observa que ele trouxe aqui o texto editável, dá para ver porque tem as linhazinhas ali de reconhecimento de texto, né, de correção ali do nosso dicionário, e você pode trabalhar tranquilamente. Se você expandir aqui no painel de camadas do Affinity Design, você vai ter acesso a toda a estrutura do documento, com todos os seus objetos, desenhos vetoriais, imagens, e até mesmo, olha só, os grupos, né, utilizando aqui a Clip Mask e assim por diante. Além de você poder abrir arquivos do Illustrator, também dá para abrir arquivos do Photoshop.
Se você vem aqui em arquivo abrir, ou pressionar um Ctrl O, você pode abrir aqui, deixa eu ver, eu tenho um PSD aqui nessa pasta, aqui ó, banner para site em PSD. Eu vou abrir ele no Affinity Designer. E ele mostra aqui, vou dar um Ctrl e o número 1 para afastar o zoom aqui para o tamanho real desse projeto. Ele mostra aqui pra gente também a estrutura de camadas desse projeto feito no Photoshop. Aqui a gente tem a primeira particularidade, tá bom? Como esse projeto utiliza fontes do Adobe Creative Cloud, o Adobe Fontes, tá? Essas fontes, esse texto é importado como bitmap, então eu não vou conseguir editar esse texto, porque aqui eu utilizei fontes que só estão disponíveis na Creative Cloud. E é justamente por isso que ele converteu aqui em bitmap, porque não vai dar para editar. Se eu quiser mexer nesse texto, eu vou ter que redigitar ele, ou nesse caso abrir no Photoshop e digitar lá dentro dele mesmo, né, que lá eu consigo editar sem problema nenhum, ok? Depois que você trabalha com os seus documentos dentro do Affinity Designer, você pode acessar uma lista de documentos recentemente abertos diretamente no menu Arquivo. É só clicar em Arquivo e abrir Recente. Você vai ter a lista dos documentos que você utilizou recentemente, e se você não quiser ver essa lista, você pode clicar em limpar, ou quiser atualizar ela, né? Clique em limpar, que ele vai remover todos os documentos ali de recentes, para que você possa começar de novo uma nova lista, tá certo? A gente já viu como abrir então arquivos do próprio Affinity, arquivos do Illustrator e arquivos aqui do Photoshop também. Mas o Affinity Design também permite que você abra arquivos em PDF que contenham multipáginas, múltiplas páginas, várias páginas. Pode ter só uma, pode ter várias. Para isso, novamente, Ctrl O, e aí você vai clicar aqui, olha, tem um PDF aqui com várias páginas, é só selecionar e clicar em abrir. Automaticamente o Affinity Designer vai mostrar pra gente a mesma janelinha de importação de PDF, a mesma que a gente viu para abrir o arquivo em Illustrator, e a gente vai ter aqui acesso às mesmas opções. Eu vou deixar tudo como tá e vou clicar no OK, e olha o que vai acontecer. O Affinity Designer vai importar todas as páginas desse meu PDF como pranchetas separadas. Então cada pranchetinha aqui, cada página do meu PDF foi importado em uma prancheta separada, como você pode ver aqui, olha, no painel de camadas, cada página também é uma prancheta individual. E aí você pode acessar e pode editar normalmente o seu arquivo em PDF. Isso é muito útil, né? Quando você tem aquele PDF maroto lá que você precisa fazer uma edição, mas não tem mais o arquivo original. Então você consegue abrir no Affinity Design também e consegue inclusive editar essas informações. É óbvio se o PDF não tiver criptografado e se, é claro, as fontes estiverem disponíveis dentro do PDF. Se quem exportou converteu tudo em curvas, aí já não tem como, né? Você vai importar também todo o texto como curvas, como desenho vetorial, não vai dar para mexer dentro do seu projeto, tá? Dentro das informações. Eu vou abrir aqui na minha tela de boas-vindas, bem-vindo, vou abrir aqui os arquivos de amostra, vou abrir esse aviãozinho aqui para te mostrar mais alguns segredinhos sobre a abertura ou importação de objetos para dentro do seu projeto, tá? A gente tem aqui um avião, uma ilustração onde a gente tem aqui o projeto dividido em várias camadas, a gente tem aqui o avião, deixa eu esconder aqui, ó, o aviãozinho, a gente tem aqui o plane trail, que seria o rastro dele ali, né? A gente tem aqui os pássaros, nós temos o nosso projeto dividido em várias camadas. Você pode importar, pode adicionar uma nova imagem a qualquer projeto simplesmente clicando e arrastando para dentro do Affinity Designer, tá? Mas tem um segredinho. Se você quiser especificar para qual camada é esse objeto, essa imagem, vou arrastar uma imagem JPG, por exemplo, basta que você selecione a camada para qual você quer adicionar essa imagem. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas, né, que eu tenho apenas imagem em grupo. Eu gostaria, por exemplo, de adicionar uma imagem aqui na camada Birds, onde a gente tem os pássaros. Então, com a minha pastinha aqui aberta, olha só, selecionando a camada de pássaros, eu vou arrastar essa imagem com a camada selecionada. Cadê minha pastinha? Olha só, então é só clicar e arrastar e pronto. Essa imagem vai ser adicionada dentro da camada que estava selecionada. No caso, a camada de pássaros, como ela está abaixo aqui do avião e da trilha dele, você observa que ali eu vou ter uma imagem do Homem de Ferro atrás do avião e do rastro que ele está deixando. Se eu quiser colocar aqui na camada de plane trail aqui, né, na trilha aqui, no rastro do meu avião, é só selecionar e arrastar para dentro, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Dessa maneira, eu consigo adicionar a imagem em qualquer uma das camadas, simplesmente selecionando de antemão. Agora observa que eu estou selecionando camada. Se eu clicar aqui, por exemplo, em uma subcamada de imagem ou de um grupo, não vai dar certo. Aí o Affinity Designer vai colocar a imagem no topo ali de todas as camadas, como no exemplo que eu vou te mostrar aqui, olha só. Com um grupo de golfinhos selecionado, ele colocou a imagem ali livre
em cima de todas as camadas, ok? Mas você também pode fazer o seguinte, ao invés de você arrastar a imagem para posicioná-la dentro de um projeto que já existe, você também pode utilizar uma imagem qualquer para criar um novo documento, simplesmente arrastando para dentro do Affinity Design. Como é que você faz isso? Ao invés de você soltar dentro da área de trabalho de um documento que já esteja aberto, basta você arrastar a sua imagem e colocar ela aqui por fora. Olha, pode ser aqui em cima, na barra de ferramentas, por exemplo. Você observa que seu ícone, ele muda e exibe um formatozinho de mais ali, indicando que você vai criar um novo documento. Quando você solta, essa imagem abre, olha só, como um novo documento dentro do Affinity Designer. E aí você tem agora dois projetos abertos, onde um deles é a sua imagem em JPG, no meu caso, tá? A imagem JPG que eu importei. Você observa que, inclusive, essa camada ela vem bloqueada e a gente pode desbloquear clicando aqui nesse cadeado. Bom, e estas eram as dicas que eu tinha para te mostrar sobre a abertura de documentos aqui no Affinity Designer. A gente vai ver mais recursos e novas ferramentas à medida que a gente vai evoluindo dentro dessa playlist, ok? Não se esqueça que você pode aprender um pouco mais comigo nos meus cursos online lá na Suite Criativa. O link sempre fica aqui na descrição. A gente tem lá os cursos de InDesign, de Photoshop, Illustrator e de CorelDRAW, onde você pode aprender comigo de verdade e a fazer esses aplicativos trabalharem para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.